Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé, nossa live de todas as segundas-feiras, às 20 horas. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, física, material, espiritual, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós podemos dizer, Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, trazer um pouco mais aí da palavra de Deus. Nós estamos aí debaixo dessa fé, buscando o auxílio do alto, né? Auxílio do alto, auxílio que vem de Deus. Grande Gilmar, grande amigo nosso lá do Paraná, terra boa. Grande abraço, Gilmar. Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Você, sua família, sua casa, os netos. Deus abençoe todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui, né, na comunhão, para já trazer o recado de Deus, a palavra de Deus. A voz que vai falar é minha, mas a palavra de Deus. Creio que o Espírito Santo há de iluminar a nossa vida, elucidar através da palavra, e que Ele possa falar conosco tudo o que é necessário, né, para a nossa vida física, material, espiritual. Hoje está aqui comigo a minha assessora, hoje a minha diretora de imagens aqui, hoje a pastora Elaine. Hoje é minha diretora de imagens, agora ela está no lugar do Isaac aqui. Já nós vamos para a palavra de Deus. Quando o pessoal vai entrando, né? Nós vamos orar já, começar a orar. Quando o pessoal vai chegando aí. E já nós vamos para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este momento, Deus, na tua presença, Pai, nessa live. Ó Pai, nós precisamos, Senhor, da manifestação da tua presença na nossa vida, Pai, no nosso coração, na nossa mente, nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Deus. Nós precisamos, Senhor, da tua ajuda, da ajuda que vem do alto, que vem do céu. A tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes e digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não deixará vacilar o teu pé, pois aquele que te guarda não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Pai, nós repreendemos todo o mal nas famílias, cada família que vai assistir essa live, cada lar que essa live vai entrar. Ó Deus, nós repreendemos todo o mal, na autoridade, no nome do Senhor Jesus, em cada lar. Coloca os teus anjos, Senhor, em volta de cada casa, Pai, onde essa live vai entrar, de cada vida que vai ouvir essa live, Pai. Coloca, Senhor, os teus anjos ao redor de cada um deles. Livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, toda obra das trevas, maléfica, diabólica, contrária, Senhor, à vontade de Deus. Pai, que saia, que caia por terra, que seja desfeito todo o mal. Na autoridade, no nome de Jesus, toda tristeza, todo o mal, toda depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todo o mal agora, Pai, nós repreendemos que saia na autoridade, no nome de Jesus, em cada lar, ó Pai, que essa live entrar, que o poder do Teu Espírito Santo, Pai, quebre os ferrolhos de ferro, quebre as portas de bronze, que toda armadilha diabólica, tudo que não vem de Deus, Pai, saia em nome de Jesus. Que haja saúde, ó Pai, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa quebrar toda ação demoníaca, toda ação diabólica, já caiu por terra do corpo, da alma, do espírito, da mente, todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Queima agora, Pai,
onde estiver chegando essa live, onde ela for chegar depois, ó Pai, queima agora toda a ação das trevas, toda a ação do inimigo, tudo que não vem de Deus, Pai, seja repreendido, seja desfeito, que saia na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, seja liberto, que pessoas sejam libertas, sejam tocadas, sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, que a vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que vai assistir essa live, seja tocada pelo poder da Tua palavra, através do agir do Teu Espírito Santo, Pai, em o nome de Jesus, porque o Teu Espírito Santo, Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, age, Senhor, na vida deles, multiplica, Senhor, o azeite da viúva, multiplica os pães e peixes, toda a miséria, toda ação demoníaca, diabólica na vida financeira, saia em nome de Jesus. Ó Pai, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Estou vendo ali a irmã Cleide, a pastor irmã Cleide, a minha mãe, pastor Mames, Deus abençoe. A irmã Simone, família Jordão aí, né? Irmã Simone, o irmão Alessandro, Carol, Vinícius, todos meus irmãos aí, família Jordão. Não sei se entrou mais alguém aí enquanto eu estava orando, eu não vi, né? Eu não falei o nome, não saudei. Sinta-se saudados aí na paz do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Quem não compartilhou a live ainda, já entrou aí e tal, não compartilhou a live, compartilha. Seja você um ganhador de almas. Paz, Senhor Ana, Deus abençoe, Edilon, né? Deus abençoe poderosamente, sejam saudados da paz do Senhor Jesus aí. Se tiver mais alguém aí que entrou e eu não saudei, né, gente? Dá um joinha aí, curte aí que a gente comenta aí, dá um paz do Senhor aí para todo mundo aí, tá bom? Diaconisa Célia, Diácono Augusto, família Cardoso, um salve também para meus irmãos aí, na paz do Senhor Jesus. Quem não compartilhou a live, compartilha, seja você um evangelista, um ganhador de almas aí. Convide alguém, envie um link para alguém, seja você uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Grande abraço aí para todo mundo aí, tá bom, gente? Nós vamos para a palavra de Deus e mais uma vez, né? Essa segunda-feira, graças a Deus, estamos aí já no mês de junho, minha gente. Esse ano não está passando, ele está voando, né? Passando rápido demais. Já estamos no dia 15 de junho, meu Senhor da glória, que isso, né? Mas, como eu disse no começo antes de orar aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em nós, em mim e você, ele é fiel para completar, tá bom? Eu queria falar um tema aqui, faz tempo que eu não prego sobre esse assunto aqui na Live Fé, e até na igreja também faz tempo que eu não prego sobre isso. Mas hoje o Espírito Santo tocou meu coração, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Erros e acertos do filho pródigo. Erros e acertos do filho pródigo. Belinho, paz, Senhor, Deus abençoe, grande abraço. Como todas as pessoas, quando você fala de erros e acertos, não tem um ser humano nessa terra, gente, que não tem coisas para falar de erros e acertos. Mesmo servindo a Deus, mesmo querendo fazer o certo, mesmo querendo acertar o alvo, ainda assim, como diz o apóstolo Paulo, ainda tem dias, tem momentos da nossa vida que a gente fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E quando quero fazer o bem, o mal já tenho feito, né? Mesmo tentando
manter uma fidelidade com Deus e no dia a dia, em tudo, os assuntos da vida, todos nós cometemos erros e acertos. A primeira coisa que eu queria falar sobre erros e acertos, e aqui vou falar sobre erros e acertos do filho pródigo, que sobre erros e acertos, que o tropeço não é o fim. É isso que a gente precisa saber também. Todo mundo está sujeito a erros e acertos na vida. E o tropeço não é o fim. Tem muita gente que cria uma situação porque como seria a palavra, né? Que quando algo dá errado, e aí a pessoa não quer mais fazer, não quer mais tentar. E se a gente for olhar na Bíblia, o que mais tem gente errando e acertando o tempo todo, né? A Bíblia é um livro de erros e acertos das pessoas, né? Erros e acertos das pessoas, não é a Bíblia contém erro. Eu li a Bíblia e achei um monte de erros, sabe na onde? Em mim. Começa a ler a Bíblia, lê lá, ontem eu falei aqui na igreja, né? Lê o livro de Provérbios e faz um espelho para você e você vai descobrir que eu e você erramos muitas vezes, né, na nossa vida aí. Então, o tropeço não é o fim. Então, eu queria falar um pouco disso essa noite. Erros e acertos do filho pródigo. Queria dizer para você, antes de entrar na palavra, que os nossos erros que nós cometemos não são sentença para a nossa vida. Os nossos erros não são sentença para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Erros e acertos do filho pródigo. Começando a leitura, Lucas capítulo 15, no versículo 11. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando mais jovem, disse ao pai: Pai, eu quero agora. Esse eu quero agora que é bom, hein? Pai, eu quero agora a minha parte da herança. Além de querer herança, que herança é depois que morre, ele pede herança antecipada e ainda exige um momento ainda. Esse aqui é ferrenho mesmo, hein? Esse aqui é fera. Herança até onde eu sei depois que morre, mas esse aqui que é herança em vida ainda. E ainda exige. Eu quero agora, eu quero agora. Não é só quero não. A minha parte da herança. E o pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Em dividir a fortuna entre os filhos. Bom, ele já fez uma doação em vida ali para os seus 2 filhos. Ele doou ali para os seus 2 filhos, dividiu a herança com seus 2 filhos aqui, conforme a parábola que Jesus propôs. E poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. E ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Na Revista Corrigida fala dissolutamente, né? E aqui na Nova Bíblia Viva fala de maneira irresponsável. Uma coisa que eu queria comentar sobre isso foi embora, pegou a herança, foi embora de longe do pai, foi para uma terra distante, foi para outra localidade, saiu de perto do pai, da presença do pai. O primeiro erro do filho pródigo foi não valorizar a sua posição de filho na presença do pai.
Primeiro erro do filho pródigo foi não valorizar a sua posição de filho na presença do pai. Foi não valorizar tudo que ele tinha junto do pai. Tudo que ele tinha junto do pai. Ele não valorizou. Porque nesse caso aqui, estão falando da filiação do filho representando o pai que é Deus. As coisas que Deus traz para a nossa vida não são só materiais. Em Cristo, não são só as coisas materiais. Em Cristo nós temos a plenitude do Espírito na nossa alma, no nosso espírito. Quando nós estamos na presença do Pai, na presença de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, todo o vazio existencial, ele é preenchido pela presença do Espírito Santo. Quantas pessoas, como um filho pródigo da criação deste mundo, da criação de Deus nesse mundo, Adão estava lá no Éden, e ele tinha tudo com o pai, ele e a Eva. Eles tinham tudo, estava completo, não faltava nada lá. E aí, mas quando ele desobedece, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não perdem só os benefícios. O erro do filho pródigo, das pessoas que estão na presença de Deus, que muitos não conseguem entender, muitos olham só para o benefício material. Muitos olham só para aquilo que é material. Mas a presença de Deus na nossa vida, quando você olha a plenitude do que a presença de Deus trazia na vida de Adão, principalmente antes da queda do estado, antes de vir para a natureza caída deste mundo, lá eles tinham paz, eles tinham alegria, eles tinham saúde, eles tinham vida eterna, porque o homem ali, o pecado, a morte, ela é resultado do pecado. Você pode ver que lá que você vai trabalhar com o suor do seu rosto até que você volte a ser pó, porque do pó veio ao pó torna. Dona Tânia, paz, Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda. Do pó vem e ao pó torna. Então, assim, o erro da humanidade, vamos colocar do Adão no estado original, quando ele come da árvore fruto do conhecimento do bem e do mal, ele perde muita coisa. Ele não perde só o que era material, ele não perdeu só o sustento, porque ali o orvalho molhava a terra e a terra produzia o seu fruto. Adão, antes da queda, ele não precisava plantar e colher, a própria natureza gerava os alimentos. E tanto é um fato que hoje todos os alimentos são gerados da terra até hoje. Só que hoje, como depois da queda adâmica, o homem para se alimentar, ele precisa do suor do seu rosto. Suor do seu rosto comerás. Então, a perda de Adão e Eva quando caem do estado original da criação é muito grande. Eles perderam a paz, eles perderam a alegria, eles perderam a comunhão da presença com o Pai, porque eles tinham tudo eles tinham de tudo, era completo, era pleno, não tinha falta de absolutamente nada. Nada. O erro do filho pródigo aqui que o Senhor está colocando aqui no todo é a humanidade, tá bom? A humanidade saiu da presença de Deus, da vontade soberana, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, olha lá, o primeiro erro do filho pródigo foi não valorizar a sua posição de filho na presença do pai. O segundo erro do filho pródigo de tudo não entender que tudo que ele tinha vinha de Deus.
O segundo erro do filho pródigo é não entender que tudo o que ele tinha vinha de Deus. Olha, Deus nos chamou, capacitou, nos encheu, nos preparou, nos deu uma posição de filho. Nós não somos criatura de Deus, nós somos filhos de Deus. Todos quantos receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. E tudo que nós somos e fazemos vem nele. Se nós trabalhamos e produzimos, é porque Deus abençoou o trabalho das mãos. Se nós temos uma família abençoada, saudável, é porque Deus tem abençoado. Se nós temos a paz, a alegria, o contentamento, a unção do Espírito Santo, quantas pessoas estão totalmente destruídas por dentro, perdidas? Aí a pessoa quer preencher, ela preenche no álcool, ela preenche na droga, ela preenche no cigarro, ela preenche com sexo fora do casamento, vários parceiros, tenta preencher. A pessoa tenta preencher com todo tipo de coisas, amantes, adultérios, tantas coisas, e às vezes todas essas juntas, isso que é o pior ainda. E nada traz paz, nada realiza. Eu me lembro de uma vez que eu estava visitando, já falei isso aqui várias vezes. Eu estava visitando uma cliente, alguns anos atrás, e aí eu falei o nome dos meus filhos, né? Na conversa, você tem filhos? Eu falei, eu tenho. Qual é o nome dos seus filhos? Eu falei, o nome é João e Isaac. E aí ela falou assim, nossa, você é crente? Eu falei, disse, graças a Deus. Porque seus filhos têm nome bíblico, né? Eu falei, sim. E aí eu comecei a contar a história. Quando eu fui criado na igreja, que eu saí da igreja na idade da ilha da fantasia, 15 anos de idade, fiquei fora dos caminhos do Senhor, precisei passar por um perda total de um carro, um acidente, passei por muita coisa, né? Para que o Espírito Santo me atraísse para a sua presença novamente, como o filho pródigo que eu estou pregando hoje aqui. Eu fui, ele próprio, é experiência de vida, não é história que eu estou contando dos outros. E aí eu contando isso aí para a cliente, contei toda a história para ela, né? Aí acabei de falar, falei, nossa Luiz, sinceramente, você falando tudo isso aí que você falou, que amanhecia bebendo, amanhecia até, trabalhava na oficina com meu pai, eu saía às 6 horas da tarde, de sexta-feira tinha vez, e eu passava a noite bebendo a noite inteira, e eu chegava em casa no outro dia de manhã. Fiz isso mais de uma vez, né? E todas as coisas quantas coisas que não agradavam o coração de Deus. E aí eu contei tudo isso para a cliente, conversando, né? Quem não sabe, eu sou representante, né, de acessório para confecção. E aí eu contando para aquela cliente, assim, eu falo, cara, não dá para acreditar. Eu olho para você, eu não vejo, eu não consigo ver no teu semblante você fazendo essas coisas que você fala que fazia. Eu não consigo ver no teu jeito de ser. Essas coisas que você está falando que você era, que você fazia, eu não consigo reconhecer no teu jeito, no teu rosto, no teu jeito de falar, essa pessoa que você está falando que você foi. Sabe por quê, irmão? Porque aquele lá morreu. Ele ficou enterrado lá em Alves Florencio, 13 de abril de 2003, morreu, acabou. Renascer outro em Cristo. A Bíblia fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida, é mudança. E aí, quando eu estava na conversa com ela, eu disse assim, falei assim, olha, eu tenho algo para falar para você. Falei para a cliente, olha só o que eu falei, você nunca atrasou um boleto, você mora nos melhores lugares aí, era uma cliente que tinha muita condição financeira, mora nos melhores lugares, anda nos melhores carros,
e não é feliz. Quando eu acabei de falar isso para ela, as lágrimas desceram do seu rosto. Ela chorou na minha frente, enxugou, falou: é verdade, eu não sou mesmo. Realmente, você está falando a verdade. Olha só, para falar para a pessoa, falar assim: você nunca atrasou um boleto, tem que ser guiado pelo Espírito, não tem? Você mora nos melhores lugares, anda nos melhores carros, tinha tudo tinha tudo, olhando aos olhos humanos, não teria nada que acrescentasse. Humanamente falando, saudável, bem financeiramente, morando em condomínio, andando nos melhores carros. Mas quando eu falei para ela: e você não é feliz? E ela chorou, falou: realmente eu não sou mesmo. Realmente, você está falando a verdade. E eu falei: sabe por quê? Porque o que precisa é o Espírito Santo preencher a sua vida, preencher seu coração, sua alma. Olha só, poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Aquele filho, ele achava, não, eu vou pegar minha parte da herança, eu quero viver minha vida. Porque ele achava que a questão era o controle do pai. Ele achava que a questão era o controle do pai. Ele fica me controlando, controla aqui, segura ali, não deixa eu fazer o que eu quero a minha parte da herança, eu quero o que é meu. E aí o pai concorda: tá bom, então tá. E ele cede, ele dá. E ele foi para uma terra longínqua, e ele gastou tudo de maneira irresponsável. Mas quando o dinheiro dele acabou, a ilusão, né? O terceiro erro do filho pródigo: deixar ser atraído pela ilusão do mundo. Deixar ser atraído pela ilusão do mundo. O mundo é atraente, irmão. A pessoa que fala para mim que o mundo não é atraente, para a carne, o mundo, para a carne é atraente, sim senhor. Não é atraente para quem está no espírito. O mundo não é atraente para quem anda espiritualmente, para quem anda no temor de Deus. Mas o mundo para a carne, lógico que é atraente. Qual que é o fruto da carne, filho? O fruto, qual que é o fruto da carne? O que é a carne? A carne sem Jesus, sem Cristo, sem Espírito Santo. O que a carne almeja? Vamos lá que eu vou falar o que a carne almeja, está na Bíblia. As obras da natureza humana, o homem sem Espírito Santo, sem temor de Deus. As obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes: todo aquele que leva esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Isso aqui é a natureza humana, a natureza carnal, caída, adâmica caída, sem Deus, sem Espírito. Está aqui, o que ele produz? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixa, crítica, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes: todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então o filho pródigo, ele caiu no que? Deixou ser atraído pela ilusão do mundo.
Isso é o que o mundo está vivendo, todo o planeta, aqueles que não temem a Deus, que têm o temor de Deus no coração. Quem não tem temor de Deus no coração, o que ele está vivendo? Está vivendo isso aqui no seu dia a dia. Está vivendo, faz parte da sua vida. Você vê todo tipo de situação todos os dias na televisão, na rua, em tudo quanto é lugar. Amém? Quem entendeu? Olha lá, e foi isso que ele fez. Ele entendeu, não, se eu pegar isso aqui, eu faço alguma coisa e tal, e eu vou fazer o que eu quero. Mas olha o que acontece. Quando o dinheiro dele acabou, eu tenho explicado aqui na igreja, eu tenho ensinado, a bênção de Deus é permanente na vida de quem permanece. Grave isso, escreve essa frase aí, escreve no caderno, escreve nos murais, para quem vê passa, quem passar vê. A bênção de Deus é permanente na vida de quem permanece. Pura ilusão. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. De tudo na nossa vida. Pura ilusão. Olha lá, deixou ser atraído pela ilusão do mundo. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. E este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. Olha só, quem estava na presença do pai, herdeiro, tudo direitinho, tinha tudo, não tinha falta de nada, agora virou trabalhar na fazenda e cuidar dos porcos de outra pessoa. Ou seja, ele era a pessoa que estava na posição que Deus o tinha colocado, o pai o tinha colocado ali, que representa Deus aos filhos. Mas esse filho pródigo, ele foi parar para cuidar de porcos. E isso aqui, sendo uma parábola contada para um judeu, eu vou te falar, é realmente uma ofensa. Por quê? Porque os judeus tinham porcos como imundo. Os judeus viam, se pegar o Deuteronômio, as leis de Deus, no Antigo Testamento, os judeus, amém, a bênção de Deus é permanente na vida de quem permanece. Os judeus, eles, cuidar de porco para um judeu era um xingamento. E Jesus conta uma parábola porque esse filho vai para uma terra longínqua. Ou seja, ele saiu debaixo dali dos moldes da obediência a Deus ali no Antigo Testamento, para cuidar dos porcos. Ou seja, ele chegou no fundo do poço. Fundo do poço. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele andava, olha, o jovem estava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pensa numa luta. Pensa quando o sapato aperta, terrível, né? Aqui apertou, né? Ninguém lhe dava nada. E quando ele finalmente voltou ao seu juízo, escuta o que eu vou falar aqui. A ilusão do inimigo tira o juízo. As ilusões do inimigo tiram a lucidez. As ilusões do inimigo tiram a sobriedade. O inimigo, ele é mestre em maquiar situações, em criar ilusões, em criar coisas que você vê as coisas de uma maneira errada, de uma maneira totalmente distorcida. Eu me lembro uma vez um pastor contando um testemunho, que um camarada trabalhava pôs uma secretária para trabalhar com ele no serviço.
ali, e é um profissional, um empresário, e colocou uma secretária ali para cuidar dos seus negócios e tal. Ele começou a ficar meio iludido com a secretária. E vai para lá, e vem para cá, e trabalhando junto e tal. Ele começou a ficar meio iludido. E ele disse que via, ele contando isso aí, contou o testemunho para o pastor depois. Que ele começou, e ele começou a achar aquela secretária a mulher mais maravilhosa, fisicamente falando. E começou a se iludir, e foi, vai, e tal. Aí diz que um dia, ele foi num culto, o empresário, isso não é historinha não é ficção não, é verdade, um testemunho, um pastor contou isso aí. Aí diz que um dia ele foi num culto, e o pastor orou repreendendo, espírito de ilusão, ilusionismo, sai desse homem agora, faz ele enxergar essa mulher como ela é. O pastor, que ele sentiu uma tremida no corpo assim, acho que o capeta que estava nele saiu. Que ele chegou no outro dia no serviço, disse que a mulher não era nada daquilo que ele via. Falou, olha só, como é que eu estava iludido? Assim é o filho pródigo, ele se iludiu com as artimanhas de Satanás, com as artimanhas deste mundo, o ilusionismo. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa, junto do pai, né? Até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai. Até os funcionários do pai dele estavam melhor do que ele. Falei, eu vou para casa lá, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou para a casa junto do meu pai e lhe direi. Ele criou uma fala para falar para o pai algo. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e o seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, e o abraçou e o beijou. O que é isso aqui? Deus sempre está de braços abertos para a gente se achegar a Ele. Nós precisamos todo dia nos achegarmos a Ele. Mesmo que quando a gente erra o alvo, quando a gente pensa alguma coisa que não deveria, fala alguma coisa que não deveria, nós devemos nos achegar a Deus, chegar no trono da graça. Senhor, na Tua misericórdia, perdoa minhas transgressões, meus pecados, minhas falhas, me ajuda. Faz-me, Senhor, enxergar as coisas da Sua forma. Abre meus ouvidos espirituais, meus olhos, minha mente, meu corpo, minha alma, meu espírito, para que eu possa enxergar as coisas como elas são, né? E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, e matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. A Bíblia fala assim, que o único texto da Bíblia que fala que a festa no céu é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E Deus se agrada. Deus se agrada. Não agora a gente querer colocar, não, eu não preciso me arrepender porque eu já sou demais, eu sou muito espiritual. Nossa, igual eu são poucos. Não, irmão, não tem dessa. Diante da santidade de Deus, todo mundo precisa pedir perdão, se arrepender todo dia. Não é só o filho pródigo que pediu sua herança, foi para longe e tal. Não, mesmo estando na igreja, mesmo crendo em Deus,
mesmo tendo temor de Deus, mas falhando no dia a dia, às vezes ainda, porque somos ser humano e ainda mesmo quando quero acertar, ainda erro. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando, e quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou um novilho gordo, e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. E o filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. E o pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, não era nem irmão dele mais. Já esqueceu até que era irmão. Tão irado e invejoso que ele ficou e ciumento. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo? Esse aqui estava com vontade de imitar o irmão, né? Esse aqui estava com vontade de fazer o que o mais novo fez. Porque se ele ficou chateado porque ele ficou, estava com vontade também. Aí Jesus, né? Jesus multiplica os pães e peixes. 5.000 homens em pé, fora mulheres e crianças. Jesus multiplica os pães e peixes, todo mundo come e se farta. Todo mundo se alegra, se come, se farta com a fartura que o Senhor te ha dado, multiplicando os pães e peixes. Aí Jesus começa o sermão: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não herda o reino de Deus. Ele estava falando da Santa Ceia. Ele estava falando que o corpo significava. Fátima, paz, Senhor, Deus abençoe. Ele estava falando que o corpo se tipificava o alimento da palavra, o pão vivo que desceu do céu. O vinho, o suco de uva, que é o vinho, né? É o sangue que traz a redenção dos pecados. Mas como Jesus começou a trazer o sermão era duro, perna para quem tem. 20.000, 5.000 homens em pé, mais cada um esposa 10.000, mas os filhos 15 a 20.000 pessoas aí. Jesus dá um sermão duro, vai saindo um, outro, 70, só fica 12. Jesus vira para os 12 e fala: vocês não vão querer ir também não? Tá igual o filho mais velho aqui, ó. Você não está querendo ir também não? O novo foi e voltou, você está querendo imitar ele? Quando Pedro ousadamente se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Senhor, para onde iremos nós? Longe da tua presença? Longe da casa do Pai? Longe da Bíblia? Longe das coisas de Deus? Para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Nós não temos outro lugar para ir. Nós não temos outra coisa a fazer a não ser ir para os pés do Senhor e dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? A humanidade está como filho pródigo, parecendo um trem sem freio, vivendo tudo de louco, infelizmente. Mas você, meu irmão, minha irmã, você que assistiu essa live, nós escute isso: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O filho pródigo quis ir embora. O filho mais velho ficou com inveja do filho pródigo, queria imitar o filho pródigo. Estava aqui, não me deu nada, então não deu certo, eu tenho ido também. Jesus falou: você não vai querer também não? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Que o Senhor nos esconda no seu esconderijo do Altíssimo. Esconda a nossa vida
física, material, espiritual, a nossa alma, nosso corpo, a nossa mente, seja escondida no Senhor. Senhor, me esconde. Não é eu que quero segurar na mão de Deus, não. O Senhor segura na minha. Eu sou fraco. Se eu for segurar, talvez minha força acaba. Mas se o Senhor segurar na minha, a Bíblia fala assim, ó, aquele que vem a mim. Se você pedir para ele segurar a tua, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. O filho pródigo foi embora porque ele quis. Opção dele. Se ele quisesse, jamais teria acontecido isso com ele se ele tivesse ficado junto do pai. Foi opção dele, ele quis. Ele que quis. O pai queria, fica filho. Não. Quero minha parte de herança que eu quero ir. Não, se você fizer isso, aí você está querendo assumir a responsabilidade pelo seu destino e sua direção. Você não quer deixar Deus dirigir você. Amém? E que nós façamos diferente. Que nós fiquemos no Senhor, deixar Ele nos dirigir. Amém? Senhor, a voz que falou é minha, mas a palavra é do Senhor. Te louvo, te agradeço por essa palavra. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos. Para onde, Senhor, nós iremos? Só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna. Guia a nossa vida. Ó Pai, como diz a Tua palavra, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ó Pai, guia-nos pelas veredas, o caminho da justiça, por amor do Seu nome. Pai, guia a nossa vida, corpo, alma, espírito, mente, coração e intenção, para que nós possamos, Senhor, permanecer na Tua presença, permanecer fiel à Tua palavra, permanecer fiel aos projetos do Senhor na nossa vida. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se o Senhor estiver em nós, nós estivermos no Senhor, o Senhor estiver em nós, tudo que nós, orando e crendo, receberemos, como diz a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos. Dá a eles uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de contentamento do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a vida deles. E todo mal, ó Pai, seja repreendido, que saia na autoridade do nome de Jesus. Nenhuma arma forjada das trevas, corpo, na alma, no espírito, na mente, tem poder, porque eu repreendo, que saia a autoridade no nome de Jesus. E que a paz que excede todo entendimento possa guardar os corações e sentimentos de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem quer nisso diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor amado, Deus abençoe. Um abraço para todo mundo aí. Semana abençoada para vocês. Quem não compartilhou a live, compartilha. Seja você um ganhador de almas, um abençoador. Tá bom? Tamo junto. Em nome de Jesus. Grande abraço.